seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Queridos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida nesta noite, neste instante. Que a graça do Senhor esteja repousando sempre sobre a sua vida em nome de Jesus. Sou o pastor Lucas Apolinário, aqui da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, em Aracaju, Sergipe. E neste mês de agosto, é um mês onde nós falamos sobre missões. Na verdade, missões é a vida da igreja, a essência da igreja, todos os meses, todos os dias. Mas o mês de agosto é um mês especial, pois é o mês quando veio para cá o nosso missionário Ashbel Green Simonton. E, portanto, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil evidencia mais o assunto, o tema sobre missões. E hoje à noite, queridos, nesta live muito especial, onde nós estamos iniciando este mês falando sobre missões, eu estou convidando que nesta noite o nosso querido, amado missionário Ronaldo Lidório. E eu quero chamá-lo aqui já, porque nós já vamos começar com certeza a tratar juntos aí deste momento especial, que é exatamente falando sobre missões, a Igreja de Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo aqui então para a sua presença e que Deus fale através do nosso querido, através do nosso irmão missionário, em nome de Jesus. Ronaldo, boa noite, querido irmão. Que Deus abençoe, que prazer tê-lo aqui conosco, querido. Ô Lucas, que alegria, viu? Vê-lo novamente, você está bem, sua família, todos em paz? Ô Ronaldo, graças a Deus, tudo na santa paz, tudo em perfeita graça do Senhor, viu? Estamos bem. E agora também é um prazer, né? Com esse prazer de tê-lo aqui nesta noite. Estamos iniciando este mês de agosto com algumas lives missionárias. E para a gente abrir estas lives, né? Com você aqui nesta noite. Então, para mim, é um prazer e quero agradecer desde já a sua presença aqui conosco. Viu, Ronaldo? Obrigado a você. Prazer para mim participar. Deixo já o meu abraço aqui na querida 12 de agosto. Esses irmãos e irmãs aí do coração. E que bom, nós estamos aqui falando sobre missões. Isso, exatamente. E Rosana, como é que está a família? Rosana está bem, os meninos também, Viviane casada, né? Graças a Deus, Não, aí com o André, homem de Deus, moram aqui do lado.
Aí fica E bom. isso, o RJ está aí na fase final de para se formar também, namorando a Maria, uma menina de Deus. Estamos aí Que show. caminhando bem como família, viu? E animados também com o Bom, trabalho, graças a Deus. graças a Deus, pastor. E é interessante porque como que é a família, né? Eu sempre vejo você com a família, é claro, né? Nos trabalhos, e como que Deus chama e chama a família também, né, Ronaldo? Deus chama, Deus provê, dá boa Nossa, direção. filho. Nós É estamos em, verdade. em boas mãos, não é? Todos nós É, que seguimos a Jesus, nós estamos em boas mãos, podemos descansar nele, não é, Lucas? com certeza, Ronaldo. Eu tenho provas também muito disso aí, da bênção de Deus sobre a nossa casa dessa maneira, com certeza, né? Sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Ronaldo, então, nós vamos começar aqui neste bate-papo, nesta conversa, mas no primeiro momento aqui, eu gostaria de que nós falássemos um pouco sobre a igreja de Tessalônica. Por que a igreja de Tessalônica? Essa igreja sempre me chamou a atenção, mas o fato principalmente de como que o evangelho chegou até aquela cidade, como que Paulo, os missionários, tudo, a providência de Deus, enfim. E Paulo fala uma expressão muito interessante, né, que o evangelho não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Enfim, Ronaldo, eu quero assim deixar esse primeiro momento, você bem à vontade, nós queremos ouvi-lo, nós queremos aprender, nós queremos ser edificados por tua palavra, que é uma palavra sempre abençoada, animadora, edificadora, pela graça de Deus, é claro. Eu gostaria então, nesse primeiro momento, você ficasse bem à vontade para expor para a gente um pouquinho sobre a igreja de Tessalônica e o evangelho ali naquela cidade. Lucas, obrigado, viu? Que tema interessante quando você mencionou sobre essa igreja e esse verso, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Eu fiquei muito contente em poder partilhar um pouco a respeito, que é um texto também que enche meu coração. E, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós podemos ter, em primeiro momento, é ter em mente essa perspectiva de que a igreja plantada por Paulo e sua equipe na cidade de Tessalônica foi provavelmente a igreja plantada mais rapidamente em todo o Novo Testamento. Se você se lembra, em Atos capítulo 17, Paulo havia tido aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, lá em Troade, e foram então para Filipos, plantaram igreja em Filipos, de Filipos foram para Tessalônica e plantaram igreja em Tessalônica. Em Atos 17 nós lemos que eles estiveram ali pregando na sinagoga daquela cidade, havia uma sinagoga e havia um mercado, e Paulo e a sua equipe pregavam tanto na sinagoga aos judeus, quanto no mercado para os gentios e judeus, e assim fizeram por 3 sábados. Há uma divergência aí entre historiadores, se eles permaneceram apenas 3 semanas ou um pouco mais, mas eu creio que eles permaneceram por volta de um mês naquela cidade. O certo é que nasceu uma igreja em Tessalônica, e uma boa igreja. Então, para nós podermos ter isso em perspectiva, a gente deveria pensar mais ou menos assim. Imagine a 12 de agosto, Lucas, né? Você, Manuel, os pastores e presbíteros juntam e põem as mãos sobre um jovem, enviam esse jovem para um local, uma cidade onde o nome de Jesus jamais foi pregado, não há nenhum cristão, e depois de um mês o jovem liga para você e diz: olha, pastor, chegamos bem, estamos bem ambientados, estamos aqui há um mês, aliás, já pregamos o evangelho, aliás, o povo se converteu, aliás, nasceu uma igreja, já podemos ir para outro lugar. Então, para nós termos isso em perspectiva, que mesmo para Paulo, aquela foi uma experiência não apenas significativa, mas marcante, diferente das demais. E assim, não apenas Paulo e sua equipe ficaram admirados com o poder de Deus fazendo nascer uma igreja em apenas ali um mês, ou um pouco mais que isso, como também os próprios cristãos tessalonicenses ficaram admirados. O que aconteceu conosco? O que fez Deus aqui para que pudéssemos ser salvos e nascer uma igreja aqui no meio de todo esse desafio, que era um contexto totalmente desafiador de um povo totalmente não alcançado. E Paulo, então, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Ele tem diversos motivos para escrever essa carta, mas um desses motivos é explicar o que aconteceu. O que ele faz, e aí nós temos no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nós temos alguns sumários em que Paulo gasta entre 1 a 5 versículos para sintetizar teologicamente ou missiologicamente alguma coisa importante. E esse é um desses sumários, desses resumos aqui, o capítulo 1, versículo 5, 1 Tessalonicenses, eu leio:
porque o nosso evangelho, ele explica, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Que coisa fantástica. Ele começa a carta explicando, eu vou lhes explicar, lhes ensinar o que aconteceu em seus corações, como vocês foram alcançados e salvos e como nasceu a igreja. E ele começa dizendo, ele menciona aqui 6 elementos, vou apenas passar rapidamente, mas ele começa a falar sobre o evangelho. Ele começa a dizer, porque o nosso evangelho, ele diz, o evangelho não chegou tão somente em palavra, chegou também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Mas a primeira palavra que ele destaca aqui é o evangelho, que chegou, que converteu corações e fez nascer uma igreja. Não foi o apóstolo, mas foi o evangelho. Não foi a chegada de Paulo, mas foi a chegada de Cristo. Não foi a chegada da equipe, mas foi a chegada da cruz. E ele começa aí com essa explicação cristocêntrica da missão. Então não somos nós, com nossas habilidades, com nossas elaborações, com as nossas tecnologias, que vamos alcançar pessoas, converter corações, plantar igrejas. É quando Cristo chega, o evangelho chega. E eu costumo pensar que a maior barreira, uma das maiores barreiras, Rossana e eu já estamos na obra missionária há quase 30 anos, e nós temos percebido isso, que talvez a maior, ou uma das maiores barreiras para o plantio de igrejas é a má compreensão que se tem quanto ao que é o evangelho. Houve uma inclinação antropocêntrica e eclesiocêntrica quanto ao evangelho desde a década de 50, com o liberalismo teológico nos Estados Unidos, que desceu para a América Latina, entrou em nossos púlpitos, em nossos seminários, e nós hoje, boa parte, né, do mundo protestante evangélico se livrou desse liberalismo, mas algumas ranhuras ficaram. E talvez essa percepção do evangelho seja uma dessas ranhuras. Porque quando alguém diz que o evangelho está entrando no Paquistão, o que o crente pensa é que os missionários estão entrando no Paquistão. Quando alguém diz que o evangelho está sendo perseguido, por exemplo, na Indonésia, o que se entende é que os cristãos, a igreja está sendo perseguida na Indonésia. Então nós igualamos evangelho e igreja. E isso é um desastre teológico, porque a igreja não é o evangelho. Em Romanos capítulo 1, Paulo nos fala que, capítulo 1, versículo 1 ao 5, ele deixa bem claro, escrevendo à igreja de Roma, que ele não conhecia pessoalmente, mas era uma igreja renomada e central no império, com fé e maturidade. A primeira coisa que Paulo faz no início do capítulo 1 é explicar para essa igreja o que é o evangelho, que ele não é o evangelho, que a igreja em Roma não é o evangelho, e ele diz com todas as palavras, o evangelho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amém. Jesus é o evangelho. Jesus é o evangelho em 2 dimensões na teologia paulina. Quem ele é e o que ele fez, faz e fará, ou seja, a sua identidade, a sua missão. Quem ele é? Jesus Cristo, ele é o profeta e é também a mensagem, ele é o sacerdote e é também o próprio sacrifício, ele é o servo e ele é também o rei, ele é o leão e é também o cordeiro, ele é o Senhor de todos e o Salvador de todo aquele que crê. O seu sangue derramado é poderoso o suficiente para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele a quem Deus chama. Portanto, eu creio que a compreensão de que o evangelho é Jesus, isso alinha a nossa evangelização. Eu creio, Lucas, irmãos e irmãs, eu creio que nós precisamos falar menos de nós e mais de Cristo. Nós precisamos falar menos de nossas igrejas e mais do evangelho. Nós precisamos levantar menos as nossas bandeiras e logomarcas e mais a bandeira do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, quando Paulo escreve à igreja, aos Tessalonicenses, dizendo, porque o nosso evangelho chegou entre vós, ele está dizendo, o que fez vocês nascerem de novo não foi Paulo, mas foi Cristo. Não foram as palavras de Paulo, mas foi o evangelho de Cristo, não é? A segunda coisa que ele menciona é que nosso evangelho não chegou entre vós tão somente em palavra. Estamos aqui analisando o versículo 5, como você sugeriu muito bem, em palavra. A expressão aqui para palavra, a logia aqui, nesse contexto se refere a palavras humanas. E eu creio, o texto não fala nem o contexto, mas eu imagino aqui que eles estavam tão impressionados com a eloquência de Paulo que talvez eles pensassem assim, nós nos convertemos porque Paulo esteve aqui e falou entre nós.
né? Quem sabe assim, se fosse Pedro, não nos converteríamos, mas foi Paulo, não é? Então a primeira coisa que Paulo faz é tirar o holofote de cima da sua própria cabeça, dizendo, porque o nosso evangelho chegou até vós, não chegou tão somente em palavra, chegou também em palavra, mas ele está aqui retirando a ênfase da palavra humana. Aqui é interessante que na exegese desse versículo nós podemos ver que ele não exclui a palavra humana, ele apenas a coloca como sendo não prioritária. Deus usa a palavra humana para comunicar o evangelho, mas não é pela elaboração, pela eloquência, pelo convencimento dessas palavras que pessoas se convertem, não é? Então, assim, nós precisamos, eu falo aqui também a nós, pastores, pregadores, nós precisamos estudar a palavra, a nós cristãos, todo crente no Senhor Jesus tem oportunidade, deve ter, de expressar e pregar a palavra de Deus, e nós precisamos estudar bem, porque Deus usa tudo aquilo que nós aprendemos. Eu costumo dizer aos missionários, pregue para 3 pessoas, porque missionários geralmente plantam igrejas e o público, né, no início é bem pequenininho. Eu costumo dizer, pregue para 3 pessoas como se estivesse pregando para 3.000. É isso mesmo, a pregação da palavra de Deus. Deus usa as palavras não salvam, as palavras humanas, mas Deus usa a palavra humana para comunicar a verdade de Deus. Muito bem, o terceiro elemento que ele enfatiza é o poder. E aqui seguimos o versículo, porque o nosso evangelho, primeiro elemento, não chegou até vós tão somente em palavra, o segundo elemento, mas sobretudo, e aí tem sobretudo, em poder. Ou seja, se não houver o poder, nada acontece. Pode chegar o missionário, o pastor, o cristão, pode falar com palavras boas, bem elaboradas, preparadas, com muita eloquência, convencimento. Se Deus não se manifestar, nada acontece. A expressão grega para poder no Novo Testamento, a principal é dynamis, né? Que eu me lembro de ter lido que John Knox, um dos reformadores, ele mencionou que ele deu a melhor definição de poder que eu conheço, bem sintetizada. Ele diz que poder dynamis é a manifestação do Deus sempre presente. Eu acho isso lindo, não é? Deus sempre está presente, mas às vezes Deus se manifesta de uma maneira diferente. É o poder de Deus, a explosão da presença de Deus, né? A manifestação da presença de Deus. E eu creio que é isso que Paulo está dizendo. E lá em Romanos 1,16, ele vai falar que o evangelho é o poder de Deus, é essa manifestação máxima, né, de Deus na terra. Mas vemos aqui que sem o poder de Deus, ou seja, sem a manifestação de Deus, nada acontece. Eu entendo, Lucas, que esse é um chamado à dependência de Deus. Eu acho que a teologia bíblica saudável nos leva a isso, a nós olharmos e entendemos que nós precisamos, nas missões e na evangelização, nós precisamos e devemos nos esforçar ao máximo, pois estamos em obediência ao Rei Eterno, fazendo a sua vontade, mas com paz no coração, porque se Deus não se manifestar, nada acontece. Por outro lado, se Deus se manifestar, qualquer coisa pode acontecer. Na verdade, não há coração tão duro que ele não possa quebrar, não há família tão quebrada que ele não possa restaurar, não há igreja tão morta que ele não possa reavivar, não há povo tão distante que ele não possa alcançar, não há nada que ele não possa fazer. Portanto, é o poder, a manifestação de Deus. E talvez Paulo ele alinhe isso. Eu creio que nas suas cartas ele menciona essa manifestação de Deus, talvez como resultado dessa manifestação de Deus em seu coração, em 2 medidas. Eu creio que essa convicção de que sem Deus nada, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer, eu creio que Paulo ele tem 2 sentimentos como resultado disso. O primeiro é de paz. Afinal, não depende de mim. Eu posso fazer o melhor possível. Ninguém vai se converter a Cristo pelo meu esforço pessoal, nem pelo seu esforço pessoal. O primeiro é de paz. O segundo é de expectativa. Se Deus quiser, se Deus fizer, até o coração mais duro pode se converter a Cristo, não é? Então, assim, paz e expectativa devem estar presentes em todas as obras missionárias e evangelísticas da Igreja do Senhor Jesus. Paz, é Deus que faz. Expectativa, se Deus quiser, se Deus quiser. Aquele filho perdido pode voltar para o Senhor Jesus amanhã. Aquela pessoa com o coração endurecida, que enche o peito para dizer que é ateu, Deus pode quebrar o seu coração e trazer ao Senhor Jesus.
Deus pode, Deus pode. É o poder de Deus, não é o poder de Deus. E vamos adiante, ele diz que não apenas com poder, mas no Espírito Santo, porque o nosso evangelho, primeiro, não chegou até vós tão somente em palavra, segundo, mas em poder, terceiro, ele diz no Espírito Santo. E é o Espírito Santo inspirando a palavra e enfatizando que é pelo Espírito Santo que pessoas se convertem. Eu creio que é Franz Schaeffer, se não estou enganado, Lucas, que ele diz que nós podemos convencer uma pessoa que ela é pecadora, no sentido de moralmente imperfeita. Mas só o Espírito Santo consegue convencê-la de duas coisas, que ela está perdida e que precisa de Deus. E eu acho isso altamente significativo. Porque realmente eu posso até, lembro de uma conversa com um budista, um taxista budista em São Paulo, anos atrás, era uma corrida de uns 40 minutos, não é? Eu sentado ali com ele, era um cara muito tranquilo, gostava de uma boa conversa, eu comecei a falar com ele sobre o pecado, ele disse, mas eu não me vejo pecador. Eu falei, o pecador é um termo bíblico, mas que significa que você é imperfeito. Eu posso provar que você é imperfeito com algumas perguntas. E realmente começamos a conversar, depois de 10 minutos ele disse, realmente eu sou imperfeito, sou pecador. Porque não é difícil nós nos convencermos ou convencemos outros, né? A quebra, a imperfeição, ela é claríssima, né? Ao nosso redor e no nosso próprio coração. Isso nós podemos fazer, mas Franz Schaeffer dizia, só o Espírito Santo consegue convencer essa pessoa de duas coisas que nós não conseguimos, e que ela está perdida e que precisa de Deus. Só se Deus se manifestar. É o Espírito Santo do Senhor. Em João 16, nós lemos que o Espírito Santo ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade? Eu estava outro dia pregando nesse texto e vendo que essa expressão convencer, que o Espírito Santo vem nos convencer, né? Nos convencer. Aí da expressão grega, elekho, para convencer é mostrar com provas incontestáveis. É aquilo que você, é uma palavra até jurídica na época, em que uma pessoa é levada ao tribunal e, digamos assim, o promotor mostra provas com testemunhos oculares e provas materiais e imateriais também, que o réu, ele diz, não tem jeito, eu sou culpado, né? Eu sou culpado. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele faz de tal forma que não há coração tão duro, mente tão cauterizada, povo tão distante que suporte, né? Nós somos convencidos. E talvez o mais precioso é que isso o Espírito Santo não faz uma vez apenas na vida do crente, louvado seja Deus por isso. Quando nós estamos nas trevas, ele nos traz para a luz, né? Ele nos convence, você é pecador e precisa de Deus, nós temos essa convicção plena, na verdade, mas ele vai nos convencendo ao longo da nossa jornada cristã, essa santificação, ele vai nos convencendo que não basta como nós estamos caminhando a mais, né? A mais. Ele vai nos convencendo que é preciso renovar esse compromisso de vida devocional. Ele vai nos convencendo que há uma maneira diferente, mais cristã de tratar o marido, a esposa e os filhos. Ele vai nos convencendo que é possível ser um cristão e ser um comerciante honesto. Ele vai nos convencendo, nesse convencimento. Portanto, louvado seja Deus, não é? E aí nós temos a quarta palavra e nós pulamos para a quinta, essa palavra tão especial que nós temos aqui, plena convicção, é isso? Assim como sabeis ter sido nosso, aliás, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, né? Algumas traduções trazem muita certeza. A palavra usada no original é pleroforia, é traduzida aí por muita convicção. Lembro que em Limonpeiro, na língua para a qual nós traduzimos o Novo Testamento, lá entre os concombas, né? Há uma expressão que é certeza onde não há dúvida, né? Essa plena convicção, certeza onde não há dúvida, né? Plena convicção, né? E é interessante, sobre o que Paulo está dizendo, ele diz, e em plena convicção. Alguns exegetas, eles creem que Paulo se refere à convicção da própria igreja, de que ela ama e segue o Senhor Jesus, que Jesus é a verdade de Deus, não é? Outros, ele crê que ele fala de si e da sua equipe. Eu sou inclinado a crer nessa segunda hipótese, mas de toda forma, essa pleroforia, essa plena convicção, é uma certeza, sem sombra de dúvida, que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. E aí vai essa palavra para mim, para você, para todos os que estão nos acompanhando hoje, meu irmão, minha irmã,
Nós precisamos dessa plena convicção diariamente. Talvez seja esta, não é, Lucas, uma das perguntas mais importantes que devemos fazer a cada fim de dia. Qual a tua vontade, Senhor, em minha vida, nesse momento? Nesse momento. Nesse momento. E aí Deus vai não apenas mostrando a sua vontade, mas sobretudo preparando nosso coração para nós podermos obedecer à sua vontade. Eu acho que esse Deus faz sempre como Ele quer fazer as coisas, mas eu observo, pelo menos em minha vida, eu observo também na palavra de Deus, mais ou menos esse processo. Deus primeiro vai preparando nosso coração, vai nos convertendo um pouco mais, para que, quando Ele mostra a sua vontade, nós estamos mais prontos para obedecê-la, não é? Qual é a tua vontade, Senhor, em minha vida? Paulo tinha certeza. Eu não sei se alguém havia sido contrário à presença de Paulo ali. Você vai se lembrar que em Atos 16, ele tentou primeiro evangelizar a Ásia e a Bitínia, mas no texto nós lemos que o Espírito de Deus os impediu, e aí então eles foram para Macedônia, Filipos e depois Tessalônica. Mas o certo é que ele diz aqui, meus irmãos, eu tenho plena convicção que durante o tempo com vocês eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Eu acho isso lindo, porque o que define a paz em nosso coração, pessoal, cristão e ministerial, não é a presença dos resultados numéricos e visíveis, mas a convicção de que nós estamos na vontade de Deus, não é? Amém. Na vontade de Deus. E por fim, ele utiliza essa última palavra que eu vou aqui destacar, é procedimento, não é isso? Assim, como saber ter sido o nosso procedimento entre vós, e ele completa, e por amor de vós. Procedimento aqui é uma palavra parecida com testemunho, é a nossa conduta diária, percebida pelas pessoas, não é? Então aqui não basta somente nós crermos, nós falarmos o que cremos, nós estamos cheios do Espírito Santo, é preciso que a nossa prática de vida manifeste a nossa fé no Senhor Jesus. E isso colabora, Deus usa isto para atrair pessoas ao Senhor Jesus, que é mais belo. Deus usa esse testemunho público para fazer igrejas nascerem. Aí como nessa área de missões transculturais, a gente vê como muitos missionários, até antes de aprenderem uma língua local, não conseguem falar na língua local, mas quando começam a falar aquela língua local, tempos depois, e evangelizar, algumas pessoas dizem, olha, comecei a me interessar a ouvir o que você tinha a falar antes que você pudesse falar em nossa língua. Um procedimento amoroso, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que recebe, uma igreja que mostra quem é Jesus, não apenas dentro do templo, mas o jovem na escola, na universidade, as famílias com seus vizinhos, em seus bairros, em seus condomínios, os trabalhadores em seus escritórios, não é verdade? E nas ruas por onde passamos, as pessoas percebendo, existe um procedimento, um testemunho, uma vida um pouco diferente, e ali parece que o ouvido fica mais aberto e o coração também para saber quem é Jesus, não é? E, portanto, seis ênfases do apóstolo Paulo respondendo essa pergunta: o que fez o povo se converter e uma igreja nascer em Tessalônica? Então foi o evangelho, a palavra humana usada por Deus, o poder de Deus, que é a sua manifestação, o Espírito Santo que converte o coração, a convicção que a equipe tinha que estar no lugar certo na hora certa, e o testemunho que eles tiveram ali em amor, testemunho de amor, testemunho amoroso. Eu queria encerrar essa palavra trazendo à minha mente, à sua mente, ao que veio à minha mente hoje à tarde, que foi uma senhora. Nós trabalhamos vários anos entre os Concombas lá em Gana, e uma senhora me marcou a maneira como Deus a usou em sua região. Foi numa aldeia, se não estou aqui falho, né, em minha memória, foi numa aldeia chamada Sibru, no Togo. Gana, nós morávamos ali na fronteira com o Togo, e os Concombas moravam tanto em um quanto em outro país. E o Sibru era uma aldeia que ficava bem distante, vários dias aí para chegarmos até lá. Certa vez fui evangelizar, era uma aldeia bem fechada para a presença missionária, era um centro fetichista na época, e ali eles se abriram certa vez e falaram: nós queremos ouvir isso que vocês têm a falar. Então nós fomos, eu e Labuen, que era um companheiro Concomba ali, homem de Deus, chegamos ali, havia mais de 100 pessoas prontos para
pessoas prontas para nos ouvir, não é o Evangelho. E nós passamos o dia ali, conversando com eles em grupinhos, individualmente, fazendo cultos, louvor a Deus, pregando o Evangelho. E eu e Labanha estávamos ali, havíamos levado mais uns 3 jovens conosco, que estavam nos acompanhando, crentes também do Senhor Jesus, estavam lá em oração, dando testemunho, aquele dia assim, especialíssimo, não é? E no final do dia nós então falamos, este é o Evangelho, este é Jesus, essa é a verdade, este é o caminho, esta é a vida, e nós queremos orar por aqueles que foram tocados pela palavra de Deus, não é? Porque eu acho que essa é a expectativa nossa. Nós pregamos esse Evangelho vivo, que transforma, não é isso? O Evangelho transformou a sua vida e a minha vida. O Evangelho transforma, faz isso todos os dias, né? Com milhares de pessoas, graças a Deus por isso, uma expectativa. Eu falei, queria orar, se alguém aqui foi transformado pelo Evangelho, se começou a pensar diferente, se começou a se ver arrependido e precisando de Deus, né? E uma senhora, já bem idosa, uma viúva na região, e 3 jovens, bem jovenzinhos adolescentes, vieram à frente. Era uma senhora chamada Amina e os 3 adolescentes. E nós ficamos, obviamente, tão contentes com aquelas 4 vidas, mas era uma situação diferente, porque era uma aldeia bem distante da nossa aldeia, e era um local bem fechado para a presença missionária. Nós não saberíamos quando teríamos novamente permissão para visitar aquela aldeia. Situação bem fechada. E nós assim, tínhamos expectativa do Senhor levantar algumas pessoas que fossem, quem sabe, líderes na aldeia. Não é tão bom quando o líder, né, ali se converte a Cristo, né? A gente fica pensando, ele tem uma voz que vai ser ouvida, né? Muitas vezes nós temos essa expectativa. E na cultura concomba, a viúva, bem como adolescentes, eles não são ouvidos. As viúvas muitas vezes moram até fora da aldeia, e os adolescentes não têm liberdade de conversar nada com pessoas mais velhas. Então, aquelas 4 pessoas convertidas, talvez não fossem as pessoas no nosso entendimento, as pessoas mais estratégicas, não é? Para vermos ali o início de uma igreja. Nós estamos orando por uma igreja, nós tínhamos até um alvo de oração. Nós estávamos orando que Deus pudesse salvar pelo menos 30 pessoas naquele lugar. As 4 pessoas foram salvas, louvamos a Deus por isso, oramos com elas e tivemos que voltar no outro dia. Nossa permissão de estadia era um dia inteiro, né? Mas somente um dia. E voltamos no dia seguinte, assim, com os corações apertados. Dias depois, na aldeia de Coni, eu e Rossana estávamos lá, conversando com os amigos concombos, embaixo de uma árvore, e chega ali uma pessoa lá da aldeia de Cibru, essa aldeia, né, dizendo, olha, eles estão chamando vocês para voltar, e agora para ensinar mais e ter um culto a Deus com os crentes naquela aldeia, não é? Aí eu pensei, bem, com aquelas 4 pessoas, que bom que eles estão nos autorizando a voltar, nós vamos fazer isso, não é? Eles foram os 4 que enviaram você aqui, a Amina, com os 3 adolescentes. Eles falaram, não, depois que vocês saíram, a Amina ela ficou tão incomodada que poucas pessoas ouviram e entenderam o Evangelho e vieram a Cristo, que ela ficou ali 2 dias e 2 noites, visitando família por família, aldeia por aldeia, pregando a Jesus, insistindo com as pessoas, e mais de 50 pessoas vieram ao Senhor Jesus. Nasceu uma igreja naquela comunidade, naquela aldeia, não é? E eu fiquei pensando assim depois, não é? Uma pessoa recém-convertida, com poucas horas de conversão, tem entendido o Evangelho, sido salva por Jesus, mas com uma compreensão pequena de quem ouviu o Evangelho pela primeira vez em sua vida, mas com o suficiente isso foi para que ela pudesse ver o que ela havia ganho em Deus, no Senhor Jesus, e a sua inconformação de que seus parentes e amigos não ouviram. Ela quebrou todo o protocolo, viúva não pode fazer isso, ela começou a falar com todo mundo, e ali mais de 50 pessoas vieram ao Senhor Jesus. Nasceu uma igreja naquele lugar com a Amina, né? Com a Amina. E eu creio que é isso que Paulo estava falando na igreja de Tessalônica. Quer saber como pessoas se convertem, igrejas nascem? É o Evangelho, Deus usa palavras, no poder de Deus, é a ação do Espírito Santo, com muita convicção do crente em saber que está no lugar certo, fazendo a vontade do Senhor, e com muito cuidado com o seu procedimento, seu testemunho. E aí, se Deus se manifestar, qualquer coisa pode acontecer. Pastor Ronaldo, olha, dá vontade de ficar aqui mencionando, né, Ronaldo? Toda noite
um bom tempo sobre esse evangelho de poder que nós estamos vivendo, vivenciando, segundo a palavra de Deus. E é interessante porque eu vejo assim, Ronaldo, é que o evangelho não somente em palavra, sobretudo em poder. Talvez nos nossos dias, o que você acha? Tem faltado um pouco deste evangelho de poder e tem sido mais o evangelho de palavra? O que você diz a respeito àquela situação em Tessalônica e a nossa situação hoje, mas de forma geral? É um evangelho mais de palavra ou de fato tem sido o evangelho de testemunho do poder de Deus, Ronaldo? Eu penso que não há pregação poderosa, há uma pregação do evangelho poderoso. Eu creio que a pregação ela é usada por Deus para manifestar algo que tem o poder de transformar as nossas vidas, que é a própria palavra do Senhor. O que eu creio que falta, Lucas, é a minha compreensão, é a nossa expectativa, enquanto pregadores, de nós entendermos que este evangelho, usado por Deus durante essa pregação, pode fazer qualquer coisa acontecer. Eu creio que nos falta a expectativa da ação de Deus. Muitas vezes nós estamos, eu falo isso, muitas vezes nós estamos pregando o evangelho como se ensinássemos uma verdade qualquer. Estamos pregando o evangelho sem aquele coração que está ardendo, aquela mente ali que está cativa, com aquela pergunta em nossa alma, o que Deus há de fazer com essa igreja hoje, né? O que Deus há de fazer com a nossa família hoje, no momento devocional. É o que Deus há de fazer com o meu coração ao ler a sua palavra esse dia. É o que Deus há de fazer quando eu pregar o evangelho na rua, não é? Eu vejo muito essa expectativa de Paulo, talvez porque ele tinha uma fé alicerçada que o evangelho era tão poderoso que qualquer coisa podia acontecer. Mas Paulo não fazia nada sem expectativa, não é? Pedro também. O Senhor Jesus, quando falava sobre as verdades de Deus, a gente via assim, os discípulos ao redor, eles já estavam assim, pensando o que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Eu acho que isso nós perdemos um pouco como igreja brasileira, Lucas. E eu até digo assim, talvez porque nós entramos em uma época, nas últimas décadas, uma época de maior conformação e contentamento com a própria igreja, não é? As igrejas se estruturam, graças a Deus por isso, são bem ensinadas, pastoreadas, o povo de Deus caminha no Senhor Jesus, e às vezes nós perdemos um pouco essa expectativa, né? O que Deus está por fazer, né? Portanto, eu diria que o pregador, antes de pregar a palavra, é bom que ele tenha tido um momento especial de oração sobre aquilo que vai pregar, um tempo especial de leitura e compreensão e aplicação daquela palavra em sua vida, tenha sido primeiramente edificado e confrontado pela própria palavra, e que ele vá pregar essa palavra com uma alta expectativa, que Deus está por fazer, não é? Amém, olha aí, que bela palavra, que belo incentivo, né, Ronaldo? Porque isso motiva-nos a irmos para o culto, aqueles que vão ouvir a mensagem, também com essa expectativa, o que Deus quer falar comigo, e os que vão pregar, os pastores, os pregadores, enfim, também com essa expectativa, o que Deus vai fazer, né? Como que Deus vai tratar. E é interessante porque quando você disse sobre esta plena convicção, eu fico percebendo na história em Atos 16, porque eles não chegaram ali, ó, chegamos de viagem, tudo bem, a viagem foi boa, né? Viemos tudo muito bem, tranquilo, já chegamos aqui, então vamos fazer as nossas tendas aqui, vamos evangelizar. A gente sabe que não foi assim, né? Eles chegaram debaixo de muita perseguição, inclusive eles foram para Tessalônica porque já tinham sido perseguidos em Filipos. Certamente, né? Certamente. Então, assim, a impressão que nós temos, humanamente falando, é de como se fosse assim, caíram ali de paraquedas, né? Chegaram ali, mas não, Paulo agora ele está tratando esta igreja com esta plena convicção, como você colocou, e encaixa muito bem nesse contexto da viagem deles, para que eles chegassem a Tessalônica. Então, para que ele tivesse essa plena convicção, deveria ser, eu creio, obviamente, né, que é somente obra do Espírito Santo, né, Ronaldo? É verdade, é isso mesmo. Eu acho que você bem falou, eles não chegaram em Tessalônica
aí de dando um passo novo e diferente na vida, mas seguindo a vontade de Deus, como já haviam feito na cidade anterior, Filipos. E somente para relembrar que eu estava falando isso esses dias, que em Atos capítulo 16, versículo 25, quer dizer, antes de irem para Tessalônica, Paulo e Silas haviam sido presos porque pregaram o evangelho. Ele expulsou o demônio de um jovem possesso, o povo ficou furioso, eles foram açoitados em praça pública, encarcerados, com os pés amarrados em um tronco naquela prisão. E ali no versículo 25 do capítulo 16, é um dos versos mais lindos que eu acho no livro de Atos. Diz assim: por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Que coisa linda, não é? Nós vemos os fundamentos ali. A oração, eles oravam, a adoração, cantavam louvores a Deus, e missão, os demais companheiros de prisão escutavam. Então, assim, eles não terminaram aquela noite falando entre eles, mas falando com Deus, oração. Eles não terminaram aquele dia, um dos dias mais terríveis de suas vidas, não é? Humilhados, espancados, açoitados, aprisionados. Não terminaram o dia reclamando da vida, não é? Da injustiça que haviam experimentado, mas dizendo algo que você e eu precisamos falar quando enfrentamos o dia mau. Eu não sei por que isso está acontecendo, se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui, mas minha vida está nas mãos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adoração. E missão, diz que os demais companheiros de prisão escutavam. Imagine, né? Naquela prisão ninguém falava de Deus, não é? Eram palavras de ira, de rancor, né? De angústia, mas ali alguém falava de Deus, né? Cumpria a missão. Então é isso que você falou, eles chegaram em Tessalônica, mas estão dentro de fundamentos, né? Muito claros e vivos em suas vidas, que nós precisamos também. Com certeza, sem sombra de dúvida. Pastor, a igreja de Tessalônica é uma igreja que me chama muito atenção por conta disso. Quando a gente termina este capítulo mesmo, né, a gente vai vendo como que Paulo já coloca essas características não somente agora do procedimento dele ou deles, né, dos missionários, mas como que ele agora começa a listar a forma como a igreja está caminhando, né, porque a igreja agora se tornou um modelo para toda a região da Macedônia, da Acaia, né? Ela se tornou agora um exemplo. E esta palavra, ou este testemunho deles, recebido por um evangelho de poder e a plena convicção deles, fez com que esta palavra agora repercutisse noutras regiões, né? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que maravilha, Lucas. Né, das nossas igrejas, da minha vida, da sua vida, essa repercussão tem que estar mais atuante na vida da igreja. Graças a Deus por isso, é verdade. Com certeza, amém. Ronaldo, então, a gente tem essa palavra tão abençoadora sua aí, de Tessalonicenses. O capítulo termina aí falando sobre a vinda de Cristo. Na verdade, todos os capítulos de 1 aos Tessalonicenses terminam falando acerca dessa vinda de Cristo e essa preparação da igreja, desde já se tornando esse modelo, tornando esse atalaia de Deus no mundo todo. Né? E a gente tem que trazer essa aplicação para as nossas vidas, com certeza. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado você. E esse exemplo, essa história que você conta, ou as histórias, né? Não somente essa, mas a gente vê como que Deus tem lhe usado e a gente se empolga, a gente se motiva, a gente é incentivado por obra do Espírito Santo, né, sobre a sua vida, agindo nas nossas vidas por conta dessa história que traz a gente que coisas maravilhosas que Deus faz com o Evangelho, né? Amém. Ronaldo, obrigado por esta palavra. Nós temos aqui algumas perguntas que nós fomos recolhendo de algum tempo. E nós gostaríamos de trazer essas perguntas para você e para a gente ser também edificado. Inclusive, eu quero agradecer aqui de coração ao nosso querido presbítero aqui da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, que é o presbítero Cláudio. Ele tem sempre aí nos motivado nos trabalhos, trabalhando junto conosco nos jovens e adolescentes, e ele que foi aí essa pessoa que foi recolhendo essas perguntas e organizando toda essa live aqui para a gente. Obrigado, Cláudio. Um abraço. A gente fica muito feliz aí com a participação do nosso querido irmão. E uma das perguntas, Ronaldo, é o seguinte: como que hoje tem sido o trabalho
do missionário Ronaldo? A gente ouve falar das histórias, né, em alguns lugares, como que Deus abençoou e tem abençoado, mas e hoje, como está o trabalho do missionário Ronaldo? Diga para nós. Obrigado, boa pergunta. Rossana e eu, nós moramos aqui em Manaus, no Amazonas. Nós consideramos que estamos no nosso terceiro ciclo ministerial. O primeiro, aqueles 9 anos, ali entre os Concombas de Gana, chegamos lá em 93, né, trabalho de plantio de igrejas e tradução do Novo Testamento. Rossana, como enfermeira, começou uma clínica entre eles, que segue bem até hoje. Eu costumo dizer que é a melhor clínica de toda a região, mas é também a única clínica de toda a região. Então, mas é uma ótima clínica. E graças a Deus. E aí nós viemos aqui para o Amazonas em 2002, né, iniciamos uma equipe da qual fazemos parte ainda hoje, a equipe Amanagé. Rossana e eu somos missionários ligados à PMT, que é a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, e à WEC International, que é uma missão também muito abençoada por Deus, com foco em povos não alcançados. E aí, enviados por nossas igrejas, dentre elas a querida 12 de agosto, em Aracaju, nós seguimos aí nesses quase 30 anos agora, com esse foco em missões, uma área bem específica que é colaborar com a evangelização e o plantio de igrejas entre povos que menos ou nada ouviram do Senhor Jesus. Então, entramos nesse segundo ciclo na Amazônia, trabalhamos com a equipe Amanagé durante esses anos, vários missionários em vários lugares, plantando várias igrejas. E nos últimos 8 anos nós começamos a dividir nosso tempo, mais ou menos meio a meio, mais ou menos 6 meses por ano aqui na Amazônia, trabalhando com plantio de igrejas. E no caso, Rossana e eu, mais especificamente, plantando igrejas entre 2 etnias, tanto aqui nos derredores de Manaus, quanto nos derredores de uma cidade chamada Maués. E aí estamos plantando igrejas e acompanhando essas igrejas nos últimos anos. Graças a Deus, elas vêm crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, liderança própria e com o desafio de toda igreja nova, e mesmo igrejas mais velhas têm seus desafios, na verdade, mas assim, mais firmes no Senhor Jesus. Mas isso é apenas metade do nosso tempo, um pouco menos disso. A maior parte do nosso tempo missionário, ministerial, que já é esse terceiro ciclo, é esse trabalho feito no exterior. Então temos Manaus como base, mas nós temos colaborado especialmente em 3 regiões do mundo, que é a Ásia, Oriente Médio e Norte da África. São 37 países onde a igreja menos cresce e o evangelho menos é pregado. Então, o que nós fazemos é visitar esses países, dando treinamento para plantadores de igrejas locais, gente nativa da terra. Então, por exemplo, na Índia, para os indianos, não é? Então, se no Marrocos, para os marroquinos, né? E assim por diante. Então, são 37 países, a gente não fala tão abertamente sobre isso, porque quase todos são países fechados para presença missionária e para evangelização, em diferentes medidas. Então, nós falamos menos abertamente sobre esse terceiro ciclo missionário. Mas assim estamos, graças a Deus, temos visto, nós já estivemos desses 37, em 35, 2 deles não pudemos entrar nos últimos 8, 10 anos, mas em 35 desses 37 países alvos, e nós estamos agora dando uma ênfase mais específica no treinamento e acompanhamento dos plantadores de igrejas locais, pessoal daquela terra. E nós precisamos abrir os olhos e os corações para isso, né? Deus chamou em todos esses lugares gente que é gente da terra, que fala a língua, que é povo da mesma cultura e com desejo muito grande de plantar igrejas entre seus próprios povos, mas gente que tem pouquíssima oportunidade. Não há seminários, não há livros em suas línguas, não há treinamentos, capacitações, né? Muitas vezes nem a Bíblia completa. Então, assim, nós temos em abundância aqui, mas nós temos trabalhado para produzir literatura teológica e missionária nas línguas desses povos, aliás, desses plantadores, né? Dado treinamentos, com a pandemia a gente tem migrado para os treinamentos online, mas queremos voltar a serem presenciais, né? Assim que possível, muito em breve. E nós temos acompanhado esses plantadores de igrejas, né? São centenas e centenas com os quais nós temos trabalhado assim, então, treinamento e encorajamento, graças a Deus por isso. Mas nós temos uma parceria com 11 deles, são 10 casais e um solteiro.
Parceria é quando nós não apenas treinamos, não apenas encorajamos, etc., mas nós temos uma parceria formal, nós colaboramos, né? Nos envolvemos mais com aqueles projetos. São 10 casais, um solteiro, 5 na Ásia, 3 no Oriente Médio, 1 no Norte da África e 2 no Amazonas. Então, é assim que nós temos caminhado. Então, nosso ministério hoje é dividido mais ou menos metade do tempo aqui no Amazonas, com plantio de igrejas entre indígenas, a outra metade, um pouquinho mais, o que nós chamamos de planters, né, que é esse ministério planters, que é esse ministério de encorajar e treinar e apoiar plantadores de igrejas locais, né, nativos, nesses 37 países. E nós temos também um trabalho, assim, digamos, que nós temos feito com bem menos tempo, não é? Mas é muito precioso para nós. Os concombas nós traduzimos somente o Novo Testamento na língua Limompeu, que é uma das 4 línguas centrais do povo concomba. Mas eles começaram a traduzir por conta própria o Antigo Testamento. Em 2015, né? Prepararam 4 jovens que estudaram teologia, fizeram tradução bíblica, que começaram a traduzir. E Lucas, já traduziram 25 livros do Antigo Testamento. Que coisa boa. Nós terminamos agora a revisão do livro de Gênesis, então eu colaboro somente com a revisão, né, que é a última revisão, e deve ser publicado agora. Então nós fazemos esse trabalho também, essa ligação ainda com a Igreja do Concomba, né, em relação à tradução e publicação do Antigo Testamento. Então hoje, essas são as nossas 3 áreas principais de trabalho. Que joia, Ronaldo. Olha, um trabalho de plena convicção, né? É um trabalho que dá paz, é um trabalho realmente que fortalece-nos, com certeza. Amém. Fiquei muito feliz de saber dessa notícia aí, da tradução do Antigo Testamento, né? Isso. Que bênção, que coisa maravilhosa. Graças a Deus, graças a Deus. Notícia, com certeza abençoada. Pastor, outra pergunta aqui, Ronaldo, é o seguinte, as pessoas perguntam assim, como identificar um chamado de Deus para servir como pastor e como missionário? Ou seja, eu tenho um chamado de Deus para servir, mas eu vou servir como pastor ou o meu serviço é como missionário? Como fazer essa diferenciação do chamado? Muito bem, muito bem. Deixe, por favor, somente dar um preâmbulo, que essa pergunta sobre vocação é tão importante e é uma área na qual há bastante confusão, não é? Muitas perguntas e é importante pensarmos nisso. Até menciono aqui, há um livrete que eu escrevi com o título Vocacionados. Ele é de distribuição gratuita, eu posso depois até te enviar também, se for útil, Lucas, viu? Mas está no nosso site ronaldo.com, ronaldo.lidorio.com.br. Pode alguém entrar e somente baixar gratuitamente, pode partilhar com outros. Escrevi esse livrete vocacionado justamente por causa dessas perguntas que surgem sobre vocação. É um tema importante. Eu entendo o seguinte, pensando na vocação geral de todo crente, todo salvo em Cristo é chamado por Deus. E é chamado por Deus para muitas práticas. O apóstolo Paulo, em suas cartas, eu entendo que ele destaca 7 práticas essenciais que todo crente no Senhor Jesus deve abraçar, que é a palavra, leitura e meditação na palavra de Deus. Então, a palavra, a adoração, a comunhão, a oração, a santidade, as boas obras e a evangelização. Então, se você é salvo no Senhor Jesus, você não precisa de um título, de um curso, de um treinamento, uma capacitação especial, você é chamado por Deus para ler a palavra, para ter uma vida de oração, para ter comunhão com os que amam e seguem Jesus, para você seguir em uma busca intensa e intencional por santidade, praticar, abraçar e socorrer o aflito e necessitado, e abrir a sua boca e falar quem é Jesus e o que ele fez por você por meio da evangelização. Não é? Agora, no meio de todos, o Senhor Jesus também chama alguns. Nós vemos isso em Efésios, em vários textos, mas em Efésios 4:11, em que nós lemos que ele mesmo chamou alguns, né, não foram todos, alguns na igreja, para serem. E temos, né, Paulo em outras oportunidades fala também de outras funções, mas ali ele cita 5, sendo que as 2 últimas estão nesse texto, né, conjugadas, que é apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, não é isso? Então ele chama alguns, e é interessante nós pensarmos por que ele chama alguns. Se nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, vamos entender que no meio de todos Deus chama alguns para que 2 coisas possam acontecer. Em primeiro lugar, para que a igreja seja edificada. Então, todo mundo da 12 é crente no Senhor Jesus, mas Deus não chamou todos os membros da 12 para pastorearem a 12, não é verdade? Né? Chamou alguns. Então, assim, para que a igreja seja edificada. E, em segundo lugar, para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Então, nós vemos muito aí essa ênfase dos ministérios ligados
a igreja local para edificação e os ministérios ligados aonde não há igreja para a evangelização e o plantio de igrejas, né? Ali naquela época, os apóstolos, que eu entendo que cessaram no primeiro século, né? Os 12 apóstolos, né? E depois ficaram 11, e o apóstolo Paulo, e eu entendo, porém, que toda a igreja de Cristo é apostólica, no sentido de enviada para evangelizar todo mundo em todas as gerações. Mas, assim, é importante nós pensarmos que, no meio desses alguns chamados por Deus para ministérios específicos, nós temos figuras bem pastorais, ou seja, mais ligadas à igreja, e figuras bem missionárias. Só um parênteses aqui para mencionar, porque talvez seja algo da nossa cultura latina, eclesiástica, que vale a pena essa menção. Deus não chama alguns, no meio de todos, para serem maiores, ao contrário, chama para serem menores, né? Não para serem chefes, mas para serem servos. Então, essa ideia de que o chamado, alguém foi chamado por Deus para ser um pastor missionário, foi chamado para chefiar, precisa ter aquele tipo de favorecimento, etc, etc. Não entendeu o que é chamado. Quem é chamado por Deus é chamado para ser menor, né? Glória a Deus, que bela palavra. É importante nós lembrarmos, né? Isso são os pecados da nossa cultura, né? Nós temos aí, especialmente na América Latina, essa ideia de muitas vezes colocarmos pessoas em certas funções, debaixo de certo foco, né? Certo holofote, né? E na verdade nós fazemos mal ao fazermos isso com aqueles a quem Deus chama para o ministério, porque são chamados para prioritariamente servir. Mas como discernir, que foi a sua pergunta, como discernir essa vocação mais pastoral da vocação mais missionária? Eu vou até contar aqui a minha experiência pessoal. Eu tinha 14 anos de idade, né? Meu pai era pastor presbiteriano, né? Pastor Gedeon. Eu sou caçula, então quando eu nasci na NUC, em Minas Gerais, ele já havia pastoreado, plantado igrejas com a minha mãe, etc. E ali eu sempre ouvi sobre missões e sobre esse ardor missionário que meu pai e minha mãe sempre tiveram. Eu até digo assim que eu não tive nem a oportunidade de ser outra coisa, porque toda noite minha mãe orava comigo e dizia assim no meu ouvido: não há nada melhor do que eu ser um missionário. Então não tive nem chance, né? Brincando, né? Brincando. Mas assim, aos 14 anos de idade, numa quarta-feira à noite, Lucas, meu pai pregava sobre a grande comissão em Mateus 28. E eu já havia, inclusive, ouvido aquele sermão dele várias vezes, acompanhando meu pai nas congregações, mas naquele dia um negócio diferente aconteceu e Deus me deu uma coisa que todo que é chamado por Deus para um ministério específico precisa ter, que é convicção. Nós podemos não saber o que fazer, como fazer, quando fazer, qual é o próximo passo em termos de preparo, podemos não saber se temos dons, se não temos, específicos para isso ou aquilo, mas Deus nos deu convicção, né? Então Deus nos dá convicção. Eu sei, eu sou salvo no Senhor Jesus, mas Deus está me chamando para um ministério específico. E aí começamos a perguntar que ministério é este, né? E aí meu pai, muito, muito sábio, falou: olha, lá em casa me chamam de Rona, é meu apelido, né? Ele disse: Rona, você vai caminhar comigo. Ele tinha e pastoreava muitas congregações, caminhar comigo nas congregações para você descobrir que vocação é essa. E eu comecei logo a perceber que o meu pai, ele era um pastor, na expressão grega aqui, poimenos, pastor, né? É o título de pastor, mas aquele que tem a vocação para pastorear o povo de Deus, né? Eu já havia percebido isso. Meu pai era daqueles que gostava de todo final de culto, ele ia até a porta da igreja para se despedir dos crentes e sempre fazia isso com uma colocação: irmão João, e como está a perna? Melhorou? Dona Maria, vou passar lá na casa do seu neto essa semana para conversar aquele assunto. Sempre uma menção. Ele estava pastoreando o povo, não é? E aí me levava até as igrejas, congregações que ele pastoreava, e eu não tinha o mesmo, digamos assim, meu coração não ardia da mesma maneira, né, para o pastoreio. Mas quando ele me levava até os locais e fazendas onde ele ia evangelizar, né, muitas vezes levava lá um carro, um caminhão, juntava o pessoal, um local onde não havia ainda igreja, ia pregar o evangelho, aquele negócio ardia no meu coração, né? E ali, logo depois, ele falou: eu acho que você não vai ser pastor, acho que você vai ser missionário. E talvez essas vocações ministeriais, podemos distingui-las, esses dois segmentos, né? Somente para sermos aqui fiéis à pergunta, eu creio que as vocações pastorais são aquelas em que há uma direção de Deus, e Deus dá os dons necessários
e o interesse, a atração necessária para você edificar e colaborar com quem já é crente no Senhor Jesus e fazer dessa igreja do Senhor Jesus uma igreja alicerçada na palavra, multiplicadora e assim por diante. E aquela vocação mais missionária, por assim dizer, são aqueles dons que Deus dá, aquele chamado que Deus dá, aquela atração que queima no coração para aqueles que estão mais inclinados, onde ainda não há igreja. E é muito interessante, o missionário assim, vou chamar aqui, missionário em geral, né? Em geral é aquele que está aqui, alguém diz assim, nas rodas missionárias a gente vê isso, né? Alguém diz assim, rapaz, eu ouvi falar que aqui subindo no Rio, né? 3 dias subindo no Rio, 2 dias caminhando mais à direita, nessa região, naquele quadrante, parece que tem ali um grupo de 4 aldeias que ainda não são alcançados pelo Evangelho. O povo já se levanta, né? Porque o interesse é esse, né? Brilha os olhos, né? Brilha os olhos. E o pastor é aquele que... meu pai era assim, meu pai tirava férias e ficava caçando uma igreja para poder... Não é? Eu estou de férias, mas deixa eu ver a igreja aqui, eu estou precisando de alguém para... E se oferecia em qualquer denominação. Eu lembro meu pai entrando em uma igreja de Assembleia de Deus, ele era pastor presbiteriano, em igreja batista, né? E ele chegava lá e se oferecendo. Se não tiver ninguém para pregar hoje à noite, estou à disposição, viu? Então, assim, pastor, né, pastor? Então, eu penso que é isso. Agora, uma palavra seria como descobrir? Nós descobrimos primeiro, eu creio que é no estudo bíblico sobre vocação. Em segundo lugar, eu creio que é nos submetendo e sendo ensinados pela liderança da nossa igreja local. E, em terceiro lugar, experimentando, né? Nós vamos descobrir a nossa vocação consolidada, não em um gabinete, não em uma casa fechada, mas na igreja, nos ministérios, nas ruas, não é? Quantos missionários em potencial já recebemos aqui no Amazonas, aqui nesses anos de trabalho aqui, e alguns vieram para cá e falaram, olha, passaram aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, e falaram, olha, muito obrigado que nos receberam, porque não é nada disso. Eu acho que eu não fui chamado para ser um missionário. Não é para isso, Deus, né? Foi chamado. Graças a Deus, né? E Deus vai direcionando os nossos passos. Graças a Deus. Ronaldo, que prazer, viu? Prazer, assim, enorme mesmo, neste encontro contigo. E essa pandemia trouxe uma coisa assim, interessante, que é esse encontro que a gente pode ter, não somente assim, nesta questão de ficarmos fazendo lives, né? Mas também o fato de a gente poder ler mais ou ver mais, estar participando hoje, é quarta-feira, quem é que poderia estar ouvindo o Ronaldo Lidório em casa, né? E ouvindo uma mensagem tão abençoadora como essa exposição que você fez de Tessalonicenses, de ouvir estas suas experiências que nos enchem de alegria, de prazer, de motivação. Sim. Então, a gente só tem si mesmo a agradecer. Ronaldo, última palavra sua que eu gostaria, por causa do tempo nosso dentro do Instagram, felizmente é um pouco limitado. Fique à vontade. Porém, nós somos a Igreja Presbiteriana 12 de agosto, aqui em Aracaju, sou auxiliar do reverendo Emanuel de Menezes, um homem de Deus. Um abraço, Emanuel, viu? Saudades deles, olha, benção. Eu ia matar saudades. Mas uma coisa que eu gostaria que você, dentro desse tempo aí mais limitado, nós hoje estamos nesse estado, Sergipe. Sergipe é o segundo menor estado evangelizado, né? É o menor estado da federação e, por proporção, é o segundo estado menos evangelizado, né? Que palavra você daria, assim, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para a igreja no geral, né? Qual palavra específica que você poderia, uma palavra abençoada dentro do estado de Sergipe? O que você falaria nesse sentido, Ronaldo? Eu diria que a primeira coisa, o primeiro passo, quando nós temos aquela expectativa, desejo profundo em ver uma região sendo alcançada pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Deus, é a oração. Nós precisamos orar para que isso aconteça. Nós precisamos orar para que o Evangelho seja pregado, nós precisamos orar para que pessoas possam ter os seus corações abertos pelo próprio Senhor, para que ao ouvir o Evangelho venham ao Senhor Jesus e nasçam igrejas. Portanto, oração, não é? Oração. Hudson Taylor, muito se fala sobre a sua ação missionária evangelística na China, mas em uma de suas biografias nós vemos que durante 40 anos o sol jamais nasceu na China sem encontrar Hudson Taylor de joelhos orando por aquele país. Então a primeira coisa é a oração. Vamos orar por Sergipe.
e orar para que pessoas se convertam e igrejas nasçam em todo o estado. Então, é oração. A segunda coisa, eu creio que é a conscientização das igrejas, do povo de Deus. Isso acontece na pregação da palavra, né? Nós somos despertados para missões, não a partir de histórias missionárias, né? Somos despertados para nos envolvermos com missões e na palavra de Deus. Quando o Espírito Santo usa aquela palavra, aquele estudo, aquela pregação, e diz, você é um missionário, faça alguma coisa, né? E aquilo entra em nossa cabeça e passa a semana. Eu vou procurar o pastor desesperado. Como que eu posso ajudar, né? Que não sai da minha mente aí que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, é a pregação da palavra. Nós precisamos pregar mais a palavra sobre o propósito da igreja, né? Creio que nós estamos numa época de pregação muito sobre a identidade da igreja. Nos últimos anos eu vejo essa crescente muito boa, precisamos desses fatores identitários teológicos, né, que nos marcam, mas precisamos pregar também de maneira equilibrada sobre o propósito da igreja, né? E um dos propósitos da igreja é ser sal da terra e luz do mundo, pregando o evangelho e vendo igrejas nascerem para a glória de Deus, né? Então eu creio que é o despertamento é na pregação bíblica. E pastores precisam pregar sempre, né? Nós temos conferências missionárias que são a bênção, mas assim, a igreja local não ouve geralmente, a igreja local ouve mais o seu pastor, né? O seu pastor. Então, os pastores locais precisam pregar sobre missões, perto e longe. Então, primeiro oração, depois é a conscientização a partir da palavra, e eu creio que o terceiro passo é a prática, é nós de fato darmos os primeiros passos, né? Então, por exemplo, em um estado como Sergipe, seria identificar talvez uns 2 ou 3 bolsões, onde há vilarejos ou cidades menos evangelizados, não é? Ou sem presença de igrejas saudáveis, e ali, dentre esses 2 ou 3, colocando em oração, despertados na palavra, nós começamos a dar passos, né? Vamos fazer aí, pegue aí, ore a Deus, abra aí uma linha aí de 10 vagas, né, alugando uma van, né, para uma viagem de final de semana em uma dessas comunidades, para poder chegar lá, orar e buscar a direção de Deus, né? Nós vemos que na cidade de Filipos, onde nasceu aquela igreja tão linda, abençoada por Deus, que até colaborou com Paulo ao plantar a igreja em Tessalônica, não é? Tem esse detalhe também. Mas lá em Filipos, quando ele chegou em Filipos, ele teve uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Era de um varão, né? Macedônio. Mas ele chegou lá, não encontrou o varão, não encontrou o homem, encontrou a mulher, chamada Lídia, né? Que estava nos derredores da cidade em oração. Uma mulher que tinha um temor ao Senhor, pregou o evangelho, ela se converteu. No final ali, daquele capítulo 16, nós vemos que já havia uma igreja na casa de Lídia, né? Aquela vendedora de púrpura, mulher comerciante, certamente usada por Deus. Então, assim, precisamos ir, nós precisamos explorar, nós precisamos ter contato com o povo. Igrejas não são plantadas à distância, né? Igrejas são plantadas no relacionamento, né? E ali Deus vai nos chamando como igreja. Não dá, e talvez não seja sábio iniciarmos com vastas áreas, né? Eu acho que é possível e indicado nós identificarmos uma primeiro, termos experiência como igreja. Nós vemos que igrejas plantam igrejas, muitas vezes, por meio de viagens itinerantes, né? Pode ter um grupo de plantio de igreja na própria igreja, né? Que vai e vem. Depois de anos ali, igrejas nasceram em vários lugares, de forma itinerante, né? A igreja planta a igreja enviando missionários plantadores, né? A igreja ali identifica 2 ou 3 ou 4 e envia, né? Para que possam lá morar, etc. E plantar aquela igreja, né? E igrejas plantam igrejas também por meio da própria multiplicação. A igreja entende que chegou o momento, então tem aqui 6 famílias, olha, vocês estão sendo convocados para ir para aquele bairro ali que, né, comece a orar, né, para que nasça ali uma outra igreja. Mas assim, eu creio que são os 3 passos, né, a oração, o despertamento bíblico e essa prática, né, de experimentar mesmo essa ação de Deus. E eu deixo uma palavra final dizendo assim, que nós precisamos evangelizar, mas a maneira mais efetiva, mais eficaz de assegurar a presença do evangelho em um lugar por mais de uma geração é o plantio de igrejas. É por isso que eu sou muito assim adepto ao plantio de igrejas, né? Eu já vi em muitos países do mundo áreas muito evangelizadas no passado onde não há nenhum cristão hoje mais nessa geração. Mas onde há uma igreja, o evangelho permanece ali gerações e gerações, né? Então, para alcançar Sergipe, é preciso plantar igrejas em Sergipe, né? Não apenas fazer excursões evangelizadoras. Com certeza, com certeza. Isso realmente enche o nosso coração de
de prazer, de alegria, de desafios, né, Ronaldo? Com certeza. Verdade, Eu sou lá verdade. eu sou de Minas, né? Sou lá de Belo Horizonte. E Ô, terra trabalhando boa. aqui em Sergipe, trabalhando aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, para mim tem sido uma benção, para mim, para minha família, né? E a gente vê como um todo, né? Nós já conversamos sobre isso com o reverendo Emanuel, com outros pastores, né? Essa carência de fato que nós temos de igrejas, pessoas realmente que falam assim, nós vamos, precisamos, e há uma necessidade, há pessoas que precisam ouvir do Evangelho lá no sertão, lá no Agreste, né? E com certeza nós vamos orar realmente para Deus levantar essas pessoas em nome de Jesus, a Amém, começar em mim, começar em nós, se amém, Deus quiser, amém. né? E só me permita aí, estou falando muito, Sim. mas só para mencionar, Não, estou em fique contato tranquilo. com um dos países do norte da África, para não citar o nome por questões de segurança, mas Claro. onde há pouquíssimas igrejas no interior, só mais na capital mesmo. E assim, é interessante, conversando com os pastores nativos daquele país, não é? Eles nos procuraram para darmos treinamento para os plantadores de igrejas deles. E eu falei, mas como começou esse movimento? Eles falaram, ó, começou com a reunião de oração dos pastores da igreja das igrejas na capital. E aí alguém trouxe um mapa do nosso país e mostrou onde não havia igrejas, né, do Senhor Jesus. E aí juntaram 5 igrejas aqui e falaram assim, aquela parte é nossa. Outras 3 falaram, aquela parte é nossa. Outras 3 falaram, aquela parte é nossa. E ali uma coisa nova começou a acontecer, né? Quando eles nos procuraram esse ano passado, eles falaram, Ronaldo, nós temos os plantadores, nós temos dinheiro para mandar, nós temos igreja para pastorear, só não temos o treinamento. Mas assim, o restante nós estamos prontos. Coisa linda, não é? Coisa Olha linda. só, que espetáculo. Fantástico, fantástico. E começa com oração, né, Ronaldo? É Começa oração mesmo. mesmo. É O povo tem verdade. que estar orando, nós É, sempre diante da submissão do Senhor e oração para que o Senhor nos desperte, é desperte verdade. cada vez mais, como E tem um feito, dos, mas ainda mais. e um dos pastores aí que sempre, né, temos uma amizade, um carinho todo especial, né, que sempre Não, me impressionou e me inspirou nessa área foi o pastor Neemias, né? com Quando certeza. eu fui colega de seminário do Ricardo, né? Do Ricardo, Obrigado, filho. e sou colega de trabalho, né? Do Marcelo, né? E ali, assim, quando eu Marcelo. conheci o pastor Neemias, eu vi nele o despertamento, o interesse, a prática desse plantio de É, igrejas, né? Graças a Deus muito, por isso, né? muito Graças demais, a né? Deus, A gente vê os traços desta história, graças a Deus, histórias abençoadoras através do pastor Neemias aqui em Sergipe, em alguns Olha locais, aí. hoje templos, né, igrejas É, foram plantadas, né, por conta do trabalho desse servo amado que nós temos aqui, que isso. é o pastor Neemias, com certeza, E sem dúvida, deixo viu? meu abraço, viu, Lucas, a você, Que sua bom, família, muito ao pastor obrigado, Emanuel, sua família, muito obrigado. a toda a igreja. Vocês são muito queridos, viu? Nós louvamos muito ao Senhor por vocês. Nós vemos em vocês, na Igreja 12, nós vemos assim o temor ao Senhor, a centralidade da palavra, o envolvimento missionário. É uma Graças a igreja Deus. muito amorosa. Mesmo à distância, a gente recebe sempre mensagem da turma aí, viu? Nós estamos sabendo o que Que está bom. acontecendo, graças a Deus, viu? Ah, que bom, graças a Deus, né? Lembrando que no próximo fim de semana será o aniversário da nossa igreja, né? Presbiteriana 12 de Isso, agosto. Então isso. chegou a data aí, 72 anos de existência aqui em 72. Aracaju. E no próximo fim de semana nós teremos aqui um trabalho que os jovens e adolescentes têm, que é o Seara Missionária. Então nós faremos uma feira missionária com diversos países, inclusive Manaus está na nossa lista lá, vai ter um stand especial só para falar Coisa sobre boa, Manaus e o teu trabalho, coisa né? E boa. temos outros stands de outros países missionários, né? Graças a Quirguistão, enfim, Deus. tantos outros lugares. Mas Graças a a Deus. gente louva ao Senhor por isso, estará acontecendo na sexta, no sábado e no domingo pela manhã, e os jovens e adolescentes incentivados a fazer essa feira. Então tem sido uma bênção, com certeza, o envolvimento Amém. deles aí. E Deus Amém. tem despertado, tenho certeza disso, né? Amém. E Ronaldo, agradeço obrigado, viu? imensamente, Graças a viu, Deus. por E este eu, momento. eu vi aqui o nome do Ceni Tavares aqui, falando sobre plantador de igreja, aí dá vergonha de Olha, falar aí, ele assistindo a então, gente, porque o Ceni é um dos maiores plantadores de igrejas que eu com conheço, graças certeza, a eu vi Deus, né? também, eu vi o comentário dele, do Senna. Abraço, Olha aí, um Ceni, abração ô para o irmão pastor do Emanuel. Olha, coração, viu? tá aí o Ceni Tavares, gente de Deus também, um homem do Senhor, De com Deus. certeza, né? Amém. E nós queremos agradecer, viu, Ronaldo, a sua disposição, né?
para mim um prazer enorme, e você tem sido alvo de nossas orações constantes aqui em nossa igreja, sua família, seu ministério, para que Deus continue te usando desta forma tão poderosa, tão mansa, que a gente poderia ficar passando aqui bons tempos, né, ouvindo a palavra de Deus através do irmão. E que Deus o abençoe, Amém. em nome de Jesus, que o guarde, que fortaleça sempre. Amém. E agradecer também a todos aqueles que participaram conosco, né? Não dá para a gente dar aquela devida atenção a todos, né? Mas a gente viu aqui alguns comentários abençoadores, edificadores. Então nós só temos que louvar o Senhor. Este momento é um momento, realmente foi um momento muito sublime para nós. Viu, Ronaldo? Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Lucas. Que Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço para você. Abraço. Estamos sempre à disposição aí. Amém. Tá bom, Ronaldo? Um abraço a todos. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Deus abençoe. Meus irmãos, é isso. Que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus. E só tem que agradecer a Deus por este homem, né, do Senhor, reverendo Ronaldo Lidório. E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida em nome de Jesus. Que Deus fortaleça o seu coração. Fui grandemente abençoado nesta noite e nós louvamos ao Senhor por sua vida que esteve participando aqui conosco. Um grande abraço, uma boa noite, que Deus abençoe poderosamente assim a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado pela sua participação conosco.